paz do Senhor, meus irmãos e amigos. Hoje eu quero trazer a vocês um testemunho. Antes eu quero apresentar a vocês, eu sou o pastor Jesse. E esse aqui é o canal Palavras que Edificam a Sua Vida. O que aconteceu, meus amados, é que a minha esposa, ela perdeu 2 filhos. E aquilo não foi uma luta muito grande, não foi fácil. Eu quero até deixar aqui um versículo, está lá no Evangelho de João 14, versículo 13 ao 14. E eu farei o que vocês pedirem, e em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Nós vamos também lembrar de uma passagem, que está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, que diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Olha, coisas grandes, coisas que nós entregarmos ao Senhor verdadeiramente e com o coração fitado e com a fé arraigada na palavra do Senhor, Ele vai ouvir. Desde que eu não esteja pedindo nada a Deus que não condiz com a palavra dele. Aí, infelizmente, eu tenho que falar para você para parar de orar, porque Deus ele não vai te responder. Você precisa pedir algo que seja coerente com a palavra do Senhor, e nada que vai ferir a sua santidade para com Deus e nem a santidade de Deus para com você e com as outras pessoas que estão ao seu lado. Deus ele vai te atender, mas desde que você faça a oração, busque a Deus dentro daquilo que está de acordo com a palavra do Senhor, Jesus já tem dado todos os caminhos, aonde Deus ele responde as nossas orações, Lá em Tiago 5:16 nós vamos ver também uma oração que traz cura. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. E quem ora também, ele vai ver milagres. Está lá em Mateus 21, versículo 21 e 22. Jesus respondeu: Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer a este monte: levanta-se, atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Ou seja, basta apenas pedir, mas pedir com coerência, Pedir com coerência, assim como Mateus escreveu lá nos seus evangelhos, no capítulo 7, versículo 7: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se será aberta. Lá em Hebreus 11 fala da fé, Eu preciso da fé, ter fé. Hebreus 11, a fé é tudo aquilo que eu não vejo, mas eu espero, eu espero que venha acontecer. Então, meus amados, eu me lembro detalhe por detalhe quando a minha esposa perdeu 2 filhos. Nós estávamos pedindo a Deus para que acontecesse, e buscando tanto ao Senhor, pedindo ao Senhor,
para que nos desse um filho. E quando ela engravidou, a gente ficou muito feliz e começamos a fazer o acompanhamento. E quando estava indo tudo bem, quando foi no 4º mês de gestação, quando foi o dia da gente comparecer ali para fazer o pré-natal, e o médico pediu um ultrassom para poder ver como é que estava o bebê. E naquele momento o médico da ultrassom, ele não falou nada. E eu ansioso ali perguntando: e aí, doutor, como é que tá? Tá tudo bem? O médico não me respondeu. A minha esposa perguntou: e aí, doutor, como é que tá? Falei: tá tudo bem? O médico não respondeu. Ele falou assim: não, vou estar encaminhando vocês e vocês vão levar a ultrassom, e aqui tem o laudo, e o médico vai estar conversando com vocês. E o médico não quis falar nada. Mas aí eu até falei com a minha esposa: não, a vitória já está certa, em nome de Jesus. E quando nós saímos que retornamos ao médico que fazia o pré-natal, o médico olhou para minha esposa, olhou para mim, e mediante ao resultado da ultrassom, o médico olhou e falou: olha, infelizmente, não tem vida, está morto. Naquele exato momento eu falei: não, mas como, doutor, isso não pode acontecer, não tá morto não. Nós estávamos acompanhando, estava indo tudo certinho, agora no 4º mês está morto, não tem, não. Ele falou: está morto, não tem. Logo a sua esposa vai sofrer um aborto, e vai ser espontâneo, o próprio organismo vai estar expulsando o feto, né? Porque o organismo está entendendo que isso aí é um corpo estranho, então ela vai sofrer o aborto. O engraçado de tudo isso, eu não sei se seria certa a palavra dizer engraçado, mas ou talvez até aterrorizante, é que quando nós chegamos em casa, quando foi à noite, a minha esposa começou a sentir muita dor, né, cólica, e ela falava comigo que parecia que estava cheio ela usou uma expressão: parece que eu engoli muitas giletes, estou sentindo como se estivesse cortando por dentro. Eu falei: misericórdia, e começou a sangrar. E aí eu corri com ela para o hospital de emergência, e chegou lá, quando ela foi atendida, o médico pegou e falou: olha, ela está sofrendo um aborto. E a gente estava de posse do ultrassom. O médico olhou e falou: não, isso aqui está realmente, esse aborto que ela está sofrendo aqui é porque o feto estava morto. E eu fiquei ali assim, sem entender. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia. E a minha esposa começou a passar muito mal, e chegou uma hora que ela já não estava aguentando mais, e eu fiquei sentado, pasmo. Aí o médico olhou para mim: tá tudo bem? Eu falei: doutor, não tá bem não, tá esperando um filho. Aí o médico até falou comigo: mas você tá esperando, você tá querendo o quê? Você tá querendo um menino ou uma menina? Eu falei: doutor, eu não tenho assim, eu não tenho assim o que escolher. O que Deus mandar é esse, seja menino, seja menino, é esse aí mesmo. Mas nós só queremos ter um filho, né? Seja menino, seja menina. Aí o médico falou assim: olha, daqui a 4 meses vocês continuam no processo, e aí vai dar tudo certo. E nós viemos para casa. Ela teve que ficar internada, fez curetagem, né? Acho que essa é a palavra mais correta. Fez a curetagem, e depois, no outro dia, ela veio embora. Trouxe a minha esposa, e depois de 4 meses nós
nós ali orando, pedindo a Deus e para que nos desse um filho, a igreja em oração, e nós pegamos e entregamos nas mãos do Senhor. Aí quando a minha esposa engravidou novamente, e naquela expectativa, nós fomos para fazer o pré-natal. Aí o médico falou: olha, tá tudo ok, tá tudo bem e tal. E a gente saía ali da ultrassom, depois ia acompanhar o médico do pré-natal. Olha, tá tudo ok, tava tudo certinho, e nós felizes. E o que nós começamos a fazer? Nós já começamos a preparar tudo, pré-natal, começamos a preparar o enxoval, ainda não sabendo se era menino ou se era menina. A gente foi preparando o pré-natal. E passou o primeiro mês, o segundo mês, e nós fomos comprando roupinhas, né, que fosse neutra, porque ainda não sabíamos o sexo. No terceiro mês, o quarto mês, estava tudo ok, e os médicos, a gente fazendo o pré-natal, seguindo tudo direitinho, as orientações do médico, tudo certinho, e fazendo as ultrassons e sendo marcado ali na caderneta dela ali, onde segue todas as mulheres aí gestantes, vão seguindo aí, que o médico vai anotando ali, ou a médica, né, vai anotando ali. E a gente muito feliz. Aí depois deu para ver qual que era o sexo, né, do neném. A gente estava muito feliz. Quando foi no sexto mês, quando foi no sexto mês, ela começou a sentir dor. E foi de madrugada, ela sentindo dor, e ela pegou e me chamou. Eu falei: vamos pro médico, vamos correr pro médico. Vamos correr, porque a gente não tem recurso aqui. Eu não entendo nada, você também não entende nada, e nós corremos pro médico. Chegamos lá no médico, já estava no sexto mês já de gestação. Chegamos no médico, e aí ela desmaiou. Assim que nós chegamos no hospital, maternidade, né, da Unimed, ela acabou desmaiando. E ali os enfermeiros e os médicos falaram: olha, você não pode entrar, você tem que ficar aqui, você tem que esperar aí, depois você entra. Aí eu falei: não, mas é minha esposa, é meu filho, eu tenho que entrar, eu quero ver, eu tenho que acompanhar. Eu falei: não, mas você não pode. E aí eu comecei a ficar desorientado, né? E eu liguei para um obreiro na igreja e falei: olha, põe a igreja em oração, porque está acontecendo assim, e está acontecendo isso com a minha esposa, está sentindo muita dor, e ela já perdeu o filho uma vez, e nós não queremos perder outro, né? E a gente já estava assim, eu como na linha de frente, eu já estava já ali, dizendo que ela ia perder o filho, que nós íamos perder mais um filho. E a igreja entrou em oração novamente, e aí o médico pegou e me chamou. A minha esposa estava deitada na maca, e o médico pegou e falou comigo: olha, infelizmente não tem como fazer nada. Eu falei: mas como, doutor? Se estava tudo bem, estava tudo ok, como é que não tem como fazer nada? Doutor, pelo amor de Deus, tem que fazer alguma coisa. Ele falou assim: eu não posso fazer nada. E foi onde ele começou a tirar os pedaços. Ele começou a tirar os pedaços. Eu não aguentei. E ali, sentado ali, eu comecei a chorar, e foi me dando uma ânsia de choro. Irmãos, às vezes a gente, não é porque nós somos pastores que nós não temos sentimento. Às vezes
Eu sei que muitas pessoas, ele olha para o pastor e vê o pastor como um super-herói, e o pastor ele é humano, é a mesma coisa, ele tem os mesmos sentimentos, ele chora, ele ri, ele sente dor, está sujeito a tudo. O pastor não é melhor do que ninguém, o pastor não é melhor, o pastor ele é o menor dentro da igreja, ele é o menor. E o médico olhou para mim, e eu chorando, e eu soluçando muito, até faltando até ar, e eu não acreditando naquilo que eu estava diante dos meus olhos, e eu não vendo, eu já não estava aguentando mais ver ele pegando os pedaços, né, e colocando dentro de um saquinho de plástico, que ele disse que ia fazer uma para análise, para ver o que estava acontecendo, por que ele estava perdendo. Porque ela estava sofrendo já o segundo aborto, e ele pegou, e a minha esposa estava ali deitada ali na maca, e ele pegou, o médico veio, em vez do médico ir consolar minha esposa, o médico veio consolar. Me deu o lenço dele e começou a enxugar as minhas lágrimas, eu ali sentado, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Aí o médico falou, olha, vocês não devem tentar outro filho agora por esses meses, mas procura um especialista, um médico especialista, um médico que trabalha só na área de gravidez de risco. Tem alguma coisa errada. A gente vai estar analisando esses fragmentos aqui para saber o motivo certo do porquê que ela está perdendo, porquê que ela está abortando, o feto está morrendo, mas procura um especialista. Depois de quase um ano, nós procuramos um médico especialista em gravidez de risco, me chama até Carlos, Dr. Carlos, e ele pegou, começou a pedir todos os exames, tudo quanto tipo de exame, pediu o exame até para mim. Eu falei, não, você tá tudo bem. Pediu aí todos os exames para minha esposa. Aí ele pegou e falou, olha, o problema é que ele falando com a minha esposa, depois ele falou comigo, ele falou com a minha esposa, o problema é que você não pode engravidar, porque se você engravidar você pode perder a vida, então o seu corpo ele está rejeitando. E depois ele pegou e falou comigo, se a sua esposa engravidar, ela pode perder a vida, porque a sua esposa ela tem hipertensão, e aí foi descobrindo algumas coisas, e o feto não ia parar lá no ventre dela. Aquilo me deixou muito triste, deixou minha esposa muito triste. E ele pegou e falou para nós, passou para ela uma medicação, e mandando procurar ele depois de esse já é um médico, já especialista em gravidez, né, de risco. E ele pegou e mandou nós procurarmos ele. Depois de uns 4 meses, mandou ela tomar uma medicação. E eu nas minhas orações matinais, eu me lembro uma vez que eu tava orando e ali chorando, eu falei, Senhor meu Deus, tem misericórdia, Senhor, eu não aguento, Senhor, ver a minha esposa, Senhor, ela engravida e aí perde o bebê. Nós queremos, Senhor, um filho. Deus, tem misericórdia. E eu clamando a Deus ali, e eu lembrando das orações, eu lembrei da oração de uma criança de 6 anos que pediu a Deus para que ressuscitasse. A amiguinha dela, o Senhor ressuscitou. Eu vou até gravar um vídeo aqui só sobre esse caso. E comecei a citar, Senhor, a tua palavra nos diz que tudo que nós pedimos crendo no teu nome, nós vamos receber, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu estou pedindo, Senhor, só que o Senhor nos dê um filho, meu Deus, mas faça que eu entenda qual é a tua vontade sobre a nossa vida, Pai, porque eu não quero passar na frente do Senhor, eu não quero, Senhor, meu Deus, atropelar a tua palavra, eu quero estar debaixo, Senhor, das tuas mãos, debaixo, Senhor, meu Pai, coberto das tuas promessas, ó Deus. Mas, Senhor, se não for pedir muito, ó Pai, tem misericórdia, nos dá um filho.
Eu me lembro que pela madrugada eu saí andando e vim até minha esposa que estava dormindo, e eu coloquei as mãos no ventre da minha esposa e comecei a orar. Ó Deus, em nome de Jesus, e comecei a entregar. Falei, Senhor, abençoa meu pai, abençoa, Senhor. E naquele exato momento eu comecei a sentir a presença de Deus e minha mão começou a queimar sobre o útero dela. Minha mão foi queimando, fui sentindo um calor tão forte, uma queimação ali no útero dela. E ela estava num sono profundo, ela até acordou e ela falou, o que foi? Eu falei, nada não, eu só estou orando, continue dormindo, pode dormir. E eu senti aquele fogo ali sobre as minhas mãos que estavam em cima do útero dela, sobre o ventre. E depois eu voltei e continuei a orar e fui buscando a Deus. Senhor, tem misericórdia, Pai. O Senhor tem me dado tantos livramentos, o Senhor tem atendido muitas orações, Senhor. O Senhor tem provado, Senhor, que o Senhor está comigo, o Senhor está conosco, o Senhor vela pela Tua palavra, Senhor. Senhor, eu só estou pedindo ao Senhor um filho. Estou pedindo ao Senhor, meu Pai, que dê um filho para minha esposa, em nome de Jesus. Depois eu fui deitar e no outro dia minha esposa, ela me disse que não lembrava de nada. Ela só sentiu algo se mexendo no útero dela, no ventre, mas ela não lembrava, mas ela sentiu algo que estava queimando. Eu falei, na hora que eu estava buscando ao Senhor, nas minhas orações, eu senti como se estivesse sendo puxado, e aí eu peguei, coloquei as mãos e senti minha mão queimando em cima do seu ventre. O fato, meus irmãos, que passado alguns meses, ela estava grávida novamente. Aí agora já com acompanhamento médico e o Dr. Carlos acompanhando, fazendo todo aqueles amparatos que tem que fazer, tomando remédio para segurar. E ele, como o Dr. Carlos falou assim, olha, se Deus quiser agora vai dar certo. Eu falei, sim, agora vai dar certo. Não, doutor, já deu certo em nome de Jesus. Já deu certo em nome de Jesus. Ele, você é um homem de fé, hein? Ele falou, eu sou de fé, doutor, eu sou de fé. Nós somos uma pessoa de fé. E a primeira vez que eu vejo um médico falando, agora vai dar certo, se Deus quiser, usando o nome de Deus, e não está colocando só os benefícios para a medicina, mas está colocando nas mãos de Deus. E eu estou vendo isso aí, que o senhor também tem fé, doutor. E aí nós fomos acompanhando a gravidez. A minha esposa passou muito mal durante o período da gravidez. Quando ela estava no 7º mês de gestação, e foi uma gravidez muito conturbada, uma gravidez muito assim, nossa, não saía do hospital. E quando estava no 7º mês, estava no 7º mês e 2 semanas. É isso mesmo. Aí o médico pegou e falou assim, olha, eu tô com medo de mandar ela embora para casa. Porque a gente precisa acompanhar, ela precisa estar o tempo todo fazendo exames, precisa estar o tempo todo com a equipe médica do lado dela, porque senão ela vai perder o bebê de novo, e perigoso até perder a própria vida. Eu falei, não, doutor, não vai acontecer isso, ela não vai perder o bebê e nem vai perder a vida não, doutor. Eu já orei ao Senhor e Deus confirmou. Ela não vai perder não, doutor. Aí o médico falou assim, eu acho melhor ela ficar internada. Como o consultório do médico ficava do lado do hospital, hospital maternidade da Unimed, aí o médico falou comigo, falou, já vai e já arruma uma internação para ela, que ela vai ficar internada, aí ela vai ficar o tempo todo sendo acompanhada por uma equipe médica, e essa equipe médica vai estar acompanhando ela, e aí nós vamos tentar levar até o 8º mês. Ver se chega até o 8º mês. O neném nasce prematuro,
mas nós salvamos a vida dela e salvamos a vida do neném, porque o bebê de vocês, que nós já sabíamos já, era um menino, ele está perfeito, está tudo ok com ele, mas nós vamos salvar a vida dele e salvar a vida da sua esposa. Falei, olha, doutor, os créditos são do Senhor, o Senhor Deus. Ele está usando o Senhor, mas os créditos é de Deus. Deus é quem está fazendo isso, Deus é quem está cuidando, Deus está fazendo tudo isso. Agora, se é preciso nós ficarmos, se é preciso da minha esposa ficar internada, ela vai ficar, e eu vou estar acompanhando. E aí o médico, aí ela acabou ficando internada, e eu passei a viver do lado do hospital. E sempre orando. Quando eu vinha para casa para tomar um banho, eu tomava um banho, oração, pedindo a Deus, pedindo a igreja em oração. E quando eu tava quando faltava um dia para inteirar o 8º mês, eu lembro que eu estava conversando com a minha esposa, era por volta de 10 horas da manhã, e eu sempre acompanhando ali a pressão dela, que já ficava na tela, a pressão, o batimento cardíaco e tudo, e eu vi que a pressão dela estava subindo muito. E eu chamei a enfermeira e falei com a enfermeira, falei, olha, a pressão dela tá alta, vocês não vão fazer alguma coisa, olha aqui. Aí a enfermeira olhou, falou, não, tá normal. Eu falei, normal, uma pressão de 19 já tá quase dando 19/15, tá normal. Não tá normal não, faça alguma coisa. Mas não tem nenhum médico aqui agora. Mas como não tem? Se ela tá internada aqui para ser acompanhada pelo médico, como que não tem um médico? Mas o médico dos médicos está aqui, mas vocês precisam fazer algo. Aí a enfermeira falou, não, calma, fica calmo, falou com a minha esposa, fica calmo. Aí a minha esposa falou, eu tô calmo. Aí a pressão dela começou a baixar. Quando foi 11 horas mais ou menos, 11 e pouquinho, a hora que eles traziam o almoço para ela, eu não tinha direito a almoçar. Aí eu estava trazendo o almoço para minha esposa, aí a pressão dela começou a subir de novo. Aí eu peguei, chamei a enfermeira, falei, olha aqui, olha, a pressão dela está subindo de novo, tem algo errado, tem algo acontecendo. Aí a enfermeira veio, olhou e aí chamou a outra enfermeira e falou, ó, chama a médica lá de plantão lá, urgente. A médica pegou, veio e falou, aplica para ela aí um remédio para poder abaixar a pressão. Aí eles aplicaram o remédio, a pressão abaixou. Aí a pressão voltou ao normal. Aí eu até brinquei, eu lembro que eu brinquei com a minha esposa, olha, você tá almoçando e eu não posso almoçar aqui. Eu vou aqui do lado, aqui no restaurante que fica do lado do hospital, eu vou almoçar ali no restaurante. E fui almoçar. Na hora que eu tava almoçando e tava conversando ali com o pessoal ali, o gerente do restaurante já sabia da minha história, já que tinha falado pra ele, tava almoçando todos os dias ali. E aí ele falou, e aí, como é que tá sua esposa? Eu falei, ó, graças a Deus, nós tivemos um susto agora de manhã, mas graças a Deus já tá tudo ok, agora eu tô almoçando aqui, porque eu deixei lá, tava tudo certinho, tava tudo controlado. Eu falei, não, Deus vai abençoar que vai dar tudo certo. Eu falei assim, Deus já abençoou e já deu certo. Nesse exato momento, quando eu sentei para almoçar, quando eu comecei a comer, quando eu comecei a almoçar, meu celular tocou. Olha, era minha esposa me ligando, olha, eles estão me levando para a sala de cirurgia. Aí eu falei, não deixa não, segura aí. Eu falei, não posso fazer nada, já estão me levando. Eu comecei a passar mal e aí o telefone desligou. Aí eu falei com o gerente, falei, não almocei, paguei lá, já paguei já lá o almoço lá e corri. Cheguei no hospital, o segurança estava querendo não queria deixar eu entrar, mesmo eu tendo eu estando com a pulseirinha que podia entrar. Não, então eu tenho que entrar sim. Aí tava trocando de turno, aí veio outro segurança, falou, não, ele já tá aqui já, a esposa dele tá aí, pegou, deixou eu entrar. E quando eu chego lá onde estava minha esposa, ela não estava lá mais. E eu comecei a procurar para onde que foi levada a minha esposa. E comecei a procurar, comecei a perguntar, e comecei, Deus tem misericórdia, Senhor, onde está minha esposa e meu filho agora, Senhor?
Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, não deixe que aconteça nada, Senhor, que venha sair, meu Pai, do controle, e se sair do controle dos homens, o Senhor vai entrar com providência, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor vai entrar com providência. Aí eu consegui falar com a chefe das enfermeiras, falou, ela está ali no bloco cirúrgico. Eu falei, não, então eu tenho que ir lá, eu tenho que estar lá do lado dela, eu preciso estar do lado da minha esposa, eu tenho que estar do lado dela. Mas não, ela vai fazer a cesariana, vai ter que tirar por cesariana, porque ela está dando eclâmpsia. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. E ali comecei a pôr a mão na cabeça e falava, Senhor, manda um anjo lá, Senhor. Manda um anjo ali, Senhor. Manda um anjo ali, Senhor. E quando eu estava orando, caminhando para lá e para cá, a enfermeira chegou, veio com a roupa, né? Aquela roupa que a gente tem que entrar no bloco cirúrgico. Ela falou, troca essa roupa aí e corre lá para você ver, para você acompanhar. E eu vesti, coloquei aquela touca branca, vesti a roupa lá e ela me levou até no bloco cirúrgico. Eu cheguei lá, eles já estavam usando um laser, né, para poder fazer a cesárea. A médica anestesista falou assim, esse é o pai. A minha esposa olhou para mim assim e falou, é ele mesmo. A médica falou, olha, pai, o senhor vai querer acompanhar? Foi, eu vou acompanhar daqui, doutora. Aí eu fui falando assim, vou acompanhar daqui, doutora. Eu vou. A médica falou assim, mais um pai para dar trabalho para nós. E quando a médica pegou e deu um chute num banquinho que estava assim, eu já caí em cima do banquinho. A médica pegou meu celular e foi tirar foto. Eu só fui conseguir ver as fotos depois que meu filho estava com 4 anos de idade. Deus, ele sabe. Deus ele é poderoso. Ele ouve as nossas orações. Você que está passando por uma situação dessa, Deus, ele vai ouvir. Você que sofreu alguma perda, olha, entrega nas mãos do Senhor, confia nele. Porque se é para vocês tiverem um filho, ele vai dar um filho. Mas não, contudo, não desanime. Não desanime, busca todos os recursos que tem. Porque na hora que foge do recurso do homem, Deus entra com a providência. E quando eu estava ali na sala da cirurgia ali, e eu estava olhando para minha esposa, eu estava passando a mão no rosto dela, eu estava falando, Deus é Deus. E eu olhei para o monitor assim, estava olhando a pressão dela, estava tudo ok, a pressão dela 12/8. Deus é Deus, Deus é Deus, só o Senhor é o Senhor. Mas ele estava nascendo prematuro, e aí a médica tinha falado assim, ó, provavelmente ele deve ficar na incubadora, né, até inteirar aí 9 meses aí. E depois ele ser retirado, e aí vocês vão poder levar ele para casa. Eu falei, meu Deus, ele vai embora conosco. Deus, ele vai embora conosco. Eu falei com a médica, eu falei, não, doutor, ele vai embora conosco. Ele falou assim, pai, mas é um bebê prematuro, não vai poder sair do hospital não. Aí, olha, doutora, Deus quando ele faz as coisas por completo, ele não faz pela metade não. Ele vai embora conosco. E quando a médica segurou meu filho de cabeça para baixo, eu consegui ver o meu filho. Aí elas fizeram os procedimentos que tem que ser feito, não precisou nem dar aqueles tapinhas na bunda, porque ele já começou a chorar. Aí a médica anestesista falou assim, olha, esse aí nasceu com força total, hein? Só esse choro aí já deve ter abalado o hospital todinho. Aquele choro forte. Um choro, um menino saudável. E eu ali, glória a Deus, dentro do bloco cirúrgico, glória a Deus, só o Senhor é Deus. Eu clamei a Deus, o Senhor respondeu. O meu filho está aqui. E aí ele colocou ele em cima do peito assim da minha esposa, e nós olhando ele ali. E daquele momento eu não queria desgrudar dele por nada.
Depois que foi feita a sutura, foi feito tudo ali, ela foi para um bloco onde é um bloco onde faz acompanhamento. E aí veio aí já entra uma médica pediatra para fazer teste de pezinho, aquelas coisas, né? E ele estava dormindo, e quando eu estava do lado dele, eu não desgrudava dele para nada. Ele estava com uma mão no berço e uma mão na minha esposa, segurando ela e olhando o monitor para ver o batimento cardíaco, porque me falaram que depois da gravidez, depois que nasce, a mulher ainda pode ter eclâmpsia ainda, e eu tava de olho em tudo, então eu tava com meu sentido, tava todo vapor, e eu falando: Senhor, em nome de Jesus, isso aqui não vai dar nada errado aqui, porque o Senhor já pôs a mão, não tem nada errado. E quando veio a médica pediatra, eu falei: olha, eu preciso dele. Eu falei: preciso dele para quê? Para que a senhora precisa dele, doutor? Eu falei: não, a gente só vai fazer uns exames. Não, doutor, faz o exame dele aqui na minha frente aqui. Não, pai, não pode, tem que ser levado ali, fazer o exame ali. Fica tranquilo, pai. Fica tranquilo, pai. Não vão fazer nada com o filho do seu filho, não. Eu falei: não, doutor, não vai sair daqui, não. Vai ficar aqui do meu lado e do lado da minha esposa. Ele não vai sair daqui. E aí a médica pegou e levou ele. E quando eu escutei ele chorando assim, os gritos dele, deve ser a hora que eles furaram o pezinho dele para fazer o teste do pezinho. E eu comecei a procurar, e a enfermeira falou: pai, senta, fica quieto aí, pai. Eu falei: não, tô escutando meu filho chorando, eu quero pegar meu filho. Calma, pai, é normal, esse procedimento é normal. Eu falei: não tá, eu tô escutando ele chorando, ele tá precisando de mim, ele tá precisando da mãe dele. Aí a médica pegou e a médica pediatra tava chegando com ele. Aí ele já estava dormindo já. A médica falou: olha, os bebês que estão nascendo aqui de 9 meses estão indo para a incubadora. O seu não vai ser preciso. Eu falei: glória a Deus, só o Senhor é Deus. Deus colocou as mãos no ventre da minha esposa e falou: esse aqui vai ficar, esse aqui vai ficar, esse aqui vai enganar a medicina. A médica ficou olhando para mim assim: então tá, né? Como aquele ar de aprovação assim: então tá, né? Se você crê, né? E aí quando ela deixou o meu filho ali e saiu, aí a pressão da minha esposa foi subindo. Aí eu dei um grito, comecei a chamar a enfermeira. Aí ela: o que foi? Já veio direto para o meu filho. Eu falei: não, meu filho não, minha esposa. A pressão dela já estava batendo 20, e acho que era 20 por 16, alguma coisa assim. Aí eles correram, e aí veio uma outra médica, correu e medicou ela, e a pressão dela baixou. E daquele lugar ali, da onde nós estávamos, na sala de recuperação, nós já fomos direto já para o apartamento. Tudo isso dentro da unidade ali, da Unimed ali, da maternidade da Unimed. Nós já subimos direto para a sala, para o quarto. Quando foi no outro dia, a médica pediatra passou, deu alta pro meu filho, e ela falou assim: olha, é um milagre ver uma criança prematura nascer tão forte, tão sadio. E agora eu tô olhando aqui, ele já está de alta, viu, pai? Viu, mãe? Ele já está de alta. E não precisar ficar na incubadora. Eu falei: doutora, vocês não entenderam até agora. Esse é o milagre de Deus, é Deus que pôs a mão, foi Deus que pôs a mão. A sua esposa não está de alta ainda não, ela vai ter que esperar mais um pouquinho. Aí minha esposa só recebeu alta no outro dia, aí no outro dia nós viemos para casa. Meus irmãos, olha, você que está passando por uma situação, você que está pedindo a Deus um filho, olha, clame ao Senhor com poder, clame ao Senhor assim com vigor. Senhor, peça a Deus para fazer a vontade dele na vida de vocês. Às vezes eu já estava assim, eu já estava aceitando: Senhor, se não for para nós termos um filho, tudo bem, eu vou aceitar isso, mas eu gostaria muito. Mas meus irmãos, se não for para vocês serem pai, o Senhor vai confortar o coração de vocês. Se não for para ter um filho biológico,
o Senhor vai confortar o coração de vocês, mas se está tendo essa ânsia agora, você com a sua esposa, você esposa com o seu marido, que está nessa luta agora, está pedindo a Deus um filho, essa chama estiver ardendo, olha, pode ter certeza, o Senhor vai ouvir a oração no tempo certo, é no tempo dele. Quando a minha esposa perdeu os 2 filhos, eu pensava que era o tempo do Senhor naquela época, mas se fosse naquela época, a minha esposa tinha morrido e Deus não queria que ela morresse. O Senhor queria trazer um filho para nós, o Senhor queria fazer um milagre na nossa vida, o Senhor queria que nós testificássemos esse milagre para outras pessoas, para outros que estão lutando. O Senhor queria, era no tempo do Senhor. O tempo do Senhor é diferente do nosso. A vontade do Senhor não é a nossa vontade, então nós precisamos entender qual é a boa e vontade do Senhor nas nossas vidas. A partir do momento que nós começamos a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas, o Senhor, ele começa a entrar com providência, o Senhor começa a fazer um milagre, o Senhor começa a operar milagre, o Senhor começa a operar na nossa vida. Glória a Deus. Hoje o meu filho está com 5 anos de idade. Hoje o meu filho está com 5 anos de idade, com muito vigor, inteligente e tem um temor muito grande ao Senhor. Ele não importa onde esteja, se a gente estiver almoçando e alguém... E na hora da oração, ele é que quer tomar a frente da oração. Ele pede, olha, eu quero orar. Eu falei, não, filho, deixa o papai orar agora, porque não, papai, eu quero orar. Eu quero orar. Ele começa a orar, e ele começa a orar, ele começa a citar as pessoas, ele começa a citar as crianças. Senhor, Pai, pela glória do Senhor, ele fala assim, ele usa muito essa expressão, pela glória do Senhor, não deixe faltar alimento para as criancinhas que estão passando fome, cura, Senhor, não deixe que o coronavírus venha pegar os pais das criancinhas, Senhor, não deixe que as criancinhas fiquem sem os pais, não deixe que as criancinhas fiquem com fome e comece a orar, Senhor, dá alimento para elas, Senhor, dá água para elas. Quando ele começa a orar assim, como se fosse uma pessoa grande. E eu ministrei na vida dele e falei, Deus, essa criança vai ser para o teu louvor. Essa criança vai ser para louvar o Senhor. Eu lembro uma vez que nós estávamos orando e aí houve um deslize da minha sogra que estava almoçando com a gente. A minha sogra, ela não levou muito a sério, né? Por ser uma criança, né? Não foi por maldade da minha sogra nem nada, mas... E meu filho, ele ora com os olhos abertos, ele fica olhando, se alguém não estiver prestando atenção, ele chama atenção. E aí minha sogra foi para mexer no prato, ele falou, vovó, para com isso, vovó, respeito, papai do céu não gosta que quando a gente está orando a gente fica falando, papai do céu gosta que a gente fica com os olhos fechados, olhando e ligando os nossos corações no papai do céu. Vovó, para, vovó, para, vovó. O temor de Deus na vida do meu filho, que ainda não entende ainda, é muito grande. E você, meu irmão, minha irmã, que está aí buscando a Deus, o Senhor vai te ouvir. O Senhor vai te ouvir. Senhor, eu quero, Senhor, ser pai. Senhor, eu quero ser mãe. Mas todavia, Senhor, faça a tua vontade, Senhor, não faça a minha, Senhor, porque a minha vontade é uma, mas a vontade do Senhor é outra. Mas o Senhor vai confortar o meu coração segundo a tua vontade, Senhor, e eu vou aceitar isso. Mas enquanto o meu coração não estiver sossegado, o Senhor vai atender o meu pedido. Quando Ana queria tanto um filho, ela estava chorando ali no templo, que o profeta falou com ela, você está embriagada. Não, a tua serva não está embriagada, eu estou em jejum, estou orando, e eu estou pedindo a Deus um filho. E o Senhor ouviu e deu a ela um filho. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, esse casal, Senhor, esses casais, ó Pai, que estão agora, Senhor, pedindo ao Senhor um filho, Senhor, faça a tua vontade na vida deles, ó Deus. Como teu servo, Senhor, aqui, Senhor, eu sou um miserável pecador sobre a face da terra. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor faça um milagre, Senhor, na vida
desses casais, ó Pai, que estão pedindo ao Senhor um filho e não estão conseguindo, ó Deus, cumpre a tua vontade na vida deles, Senhor. Mostra para eles, ó Deus, qual é a tua vontade para que eles possam entender, Senhor. E no tempo do Senhor, meu Pai, o Senhor contemplar, Senhor, com a tua, Senhor, vitória, Senhor, na vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus, para a honra e glória daquele que vive e reina para todo sempre. Amém.